Podes fazer uma pergunta. Abel, boa noite. Se a gente pensar nos 11 titulares do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, 13 estavam suspensos hoje, tem o Everton e Gomes na defesa, e dos 6 do meio para frente, 3 começaram jogando e saíram no intervalo, e os outros 3, 2 entraram no intervalo e 1 no segundo tempo, mas o Rony entrou no intervalo também. Queria que você falasse um pouco desse planejamento para esse jogo de hoje, se dividir esses titulares entre os que jogaram o primeiro tempo e o segundo era uma busca por um time que fosse forte o tempo inteiro hoje e, ao mesmo tempo, também forte para quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Obrigado. É isso mesmo. Boa noite a todos, em primeiro lugar. É isso, é ir em busca de uma equipa intensa o jogo inteiro. Eu falo-vos muitas vezes, e é a minha opinião, não é? Que temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. É exatamente isso que estavas a dizer. É para sermos intensos durante o jogo inteiro. Essa é a nossa intenção, ou foi essa a nossa intenção. Abel, eu queria que você contasse sobre um lance que ficou marcado no jogo. Foi um bilhetinho que você passou aí para alguns jogadores que foram passando de jogador em jogador. Claro que você vai falar o conteúdo e tal, mas dessa sua nova prática de conversar com os atletas, é uma nova prática? Não é nova, porque já todos vocês viram isto acontecer em muitos jogos, não é a primeira vez. Mas muitas vezes queremos fazer alterações táticas que é difícil falar com 3 ou 4 jogadores, que era o caso, 3 ou 4 jogadores tinham que saber de uma informação só. Mas lá no bilhete o que dizia era: continuem a jogar assim, os nossos torcedores estão-nos a apoiar, aproveitem para os convocar já para quarta-feira para nos ajudar, porque eles têm sido espetaculares, têm-nos ajudado muito. E modéstia à parte, acho que esta equipa tem dado diversão, ou os nossos torcedores vêm para desfrutar e para se divertir deste espetáculo. E, portanto, muito contente com isso, e era o que dizia no bilhete. Continuem a jogar, que a torcida está connosco. Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito do retorno do Rony, jogador que ficou um tempo parado por causa da lesão na coxa, volta hoje, e também que você falasse a respeito do Bruno Tabata, jogador que o Palmeiras está próximo de fazer o anúncio. Olha, em relação à segunda pergunta, eu vou falar quando esse anúncio for feito, porque vocês sabem que eu não tenho costume de falar enquanto as coisas não estiverem resolvidas. Portanto, em relação à primeira pergunta, o Rony, é sempre bom tê-lo de volta, é mais uma opção, nós queríamos ter todas as opções. Infelizmente temos, por exemplo, neste momento o Jailson lesionado. Por quanto mais soluções tivermos, tendo um elenco curto, não é? Mas o facto de ter um elenco curto diz que nós vamos dar a oportunidade a todo mundo de poder jogar, e mais ainda de dar a oportunidade a jogadores da base. É por isso que o nosso elenco é curto, para isso mesmo, para que toda a gente possa desfrutar, mesmo correndo o risco de haver tanta competição e de poder haver muita lesão, mas é assim, às vezes a lesão de um ou outro jogador proporciona a oportunidade a outros, como foi, por exemplo, o caso do Vanderlan, e é assim que vai ser. Com um elemento curtinho, todo mundo joga, todo mundo tem a oportunidade de poder provar o quanto quer jogar na nossa equipa, e temos sempre os jogadores contentes porque sabem que a oportunidade a cada jogo pode aparecer. Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, não sei se você sabe, mas essa música que está todo mundo cantando foi do pedido que você fez à torcida, e tá bonito de ver, né, a torcida com o time, e trazendo sobre isso a importância que tem o apoio do torcedor para o Veiga. O Veiga passou um momento difícil depois da lesão. Hoje ele bateu o pênalti exatamente na tentativa que ele fez contra o São Paulo e errou, e a gente sente que o apoio do torcedor não mudou com ele. O que você ganha com o Veiga voltando a marcar, tendo mais confiança a partir de agora? Olha, eu, se queres que seja muito sincero, eu não conheço nenhum jogador do mundo, eu não conheço, que só acerte. Nem o Cristiano Ronaldo é um batedor exímio de penaltis, falhou 4 ou 5. O Veiga em 24 falhou, ou 25 falhou 2 ou 3. É normal. Às vezes é a forma, e para mim esse é o segredo. É a forma com que o jogador, com que o treinador, com que nós lidamos com a adversidade. E muitas vezes nós temos a tendência de nos focarmos nos problemas. Aí falhei 2 penaltis. Ele falhou 2, mas fez 24 seguidos. E algum dia ele ia falhar. Talvez no momento certo, na hora certa, num penalti ele vai fazer. E muitas vezes os jogadores focam-se muito no passado, focam-se muito nas coisas menos positivas. Eu estou sempre a dizer que nós devemos pensar na nossa vida naquilo que nós queremos, não é aquilo que nós não queremos, aquilo que nós queremos que nos aconteça. Mas mais do que tudo, o que eu quero ver nos jogadores, mesmo quando erram,
como foi hoje, o Wesley falhou 3 oportunidades, mas criou-as. Ele apareceu lá. Ele criou mais oportunidades do que outros jogadores dentro do jogo na mesma função. Ele criou mais. Falhou, mas criou-as. E teve um comportamento daquilo que eram as tarefas dele espetaculares. Porque o jogo não é só com a bola. É técnica. Hoje, é verdade, não teve no top. É tática, teve top. É física, teve top, porque correu para a frente e correu para trás. Houve aqui uma dimensão que podia ter feito gol e não fez. Portanto, o que os jogadores têm que fazer é perceber que o sucesso não é só quando faço golos, não é só quando eu ganho. Para mim, sucesso é quando tu dás o máximo que tu podes dar em cada treino, em cada jogo. Para mim isso é sucesso, porque às vezes o treinador pode não o meter e os jogadores terem sucesso naquilo que estão a fazer. Só que muitas vezes os jogadores esquecem-se, que foi o caso um bocadinho do Veiga, das coisas boas que fez. E ele tem que entender, ele e todos os outros, que têm que ser resilientes. E a melhor forma que nós temos de lidar com a adversidade não é fazer cara feia, não é amoar, é com trabalho e disciplina. E é isso que eu quero ver dele. Independentemente se vai fazer um golo, se vai fazer 5, se não vai fazer, é a disponibilidade dele para lutar contra a adversidade. Isso é que eu quero ver. E quero ver no treino. É isso que eu quero ver. Enquanto ele fizer isso, e os outros também, a única coisa que me exigem no meu clube, desde que eu fui contratado para aqui, é o melhor de ti. Isso é o que eu posso prometer. Eu não posso prometer nada a não ser o melhor de mim. Há dias em que tudo vai correr maravilhosamente. Vamos fazer 6 ou 7 golos como já fizemos aqui. E há outros dias que não vamos fazer. Mas isto é o futebol. Não estou a dizer nada de novo para ninguém. A torcida, já falei, é incrível a energia que existe entre a equipa e os torcedores. Acho que eles entendem e compreendem toda a nossa entrega, a forma como jogamos, a dinâmica. E por falar em dinâmica, deixe-me dizer, hoje tenho que dar uma palavra ao árbitro, ao Jean-Pierre. É verdade que o outro lance que era falta pós 2, e eu fiquei ali um bocado chateado, mas deixou-o jogar, e eu quero lhe dar os parabéns por isso. Porque nós não estamos só habituados a piu, sempre a apitar, e ele hoje lembrou-se e disse, meus amigos, isto é para jogar, é para ter intensidade, e o jogo hoje teve intensidade, teve ritmo, por responsabilidade do Jean-Pierre. Porque se ele começa a apitar aqui, a apitar lá, transição, foi igual para os dois. É verdade que houve uma outra falta, que toda a gente dizia, é falta, e eu, inclusive eu, que ele depois até veio falar comigo, e foi super pedagógico comigo, professor, é igual para os dois ou não? Quando ele me disse isso, está correto. Está corretíssimo. Igual para os dois, portanto, parabéns para ele, parabéns para o nosso público e parabéns para a nossa equipa que manteve a consistência no nosso jogar. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Professor, hoje os laterais foram bem mais uma vez. O Mike, depois de 3 anos, ele faz um golaço, apoia muito bem. É até difícil falar, depois de uma vitória 3-0, quem foi o melhor. Mas o Gabriel Menino me chamou muito a atenção. Não sei se ele jogou de 5, pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele jogou na função de 5, mas ele saía tocando como se fosse um camisa 10. Queria que você falasse do Mike, que apoia muito bem, do Gabriel Menino e da torcida que aplaudiu o Navarro, né? Foi aplaudido ao ser substituído. Isso é, como te disse, as pessoas perceberem o esforço que ele faz. O Navarro ainda é um moleque e nós... Eu já vos disse que a nossa função não é contratar jogadores prontos. Não temos dinheiro para isso. Palmeiras não tem dinheiro para isso. Nem gera dinheiro para isso. Para dar 20 ou 15 milhões por milhões de euros. 10, 15 ou 20 milhões. Não tem. Então a nossa função é olhar para os melhores jogadores da base e continuar a ajudá-los a crescer, e para os jogadores que vamos buscar fora e continuar a ajudá-los a crescer. Só que esse crescimento muitas vezes não é num dia nem 2, demora, como foi o Veiga, como foi o Everton quando foi contratado, o Zé Rafael, enfim, tem aqui uma série de jogadores e nós temos que ter calma, somos nós que temos que os ajudar a evoluir. E a outra questão era, desculpa? O Mike, eu tenho muita sorte, já vos disse, eu sou realmente um treinador com sorte, porque eu tenho os 2 melhores laterais a jogar no Brasil, o Rocha e o Mike. E tenho ali um, que eu estou-lhes sempre a dizer a eles, que é o Garcia, dizer, quando um de vocês facilitar, ele vai-vos roubar o lugar. E eles têm muita boa relação, os 3, e tenho essa sorte. São 2 grandes laterais, o Mike hoje fez um grande jogo. Mas é normal, há dias que as coisas nos correm muito bem, na técnica, na tática, na física, e hoje o Mike teve bem. Mas tem sorte por ter 2 grandes laterais, o Mike e o Rocha. Abel, aqui. Olá. Douglas Araújo, Rádio Capital. É uma cara nova aqui. É uma cara nova. E, Abel, eu queria que você falasse um pouco da Tuesta.
É um jogador Boa que pergunta. criou uma expectativa quando veio, hoje marcou um belo gol. Queria saber se ele já atingiu o nível que você esperava dele. E se isso não aconteceu, o que está faltando? Olha, ele tem um obstáculo muito grande. Ele tem 2 grandes jogadores, 3 grandes jogadores que estão ali no meio, que é o Danilo, que é o Zé Rafael e que é o Veiga. Não é fácil nenhum jogador vir e tirar o lugar a estes jogadores. Não é fácil. E como eu disse há um bocado para o Navarro, como disse para o próprio Veiga, para o Rony, né? Eu, quando cheguei aqui, alguém me disse: professor, houve aqui uma altura que estavam a criticar o Navarro. Professor, fizeram pior que o Rony. Sério? Pior. E ele deu a volta, deu. Então, calma, vamos seguir o nosso caminho. E com o Atuesta é exatamente a mesma coisa. Nós temos que acreditar neles, eles são bons jogadores, só que é verdade que a concorrência interna é muito forte. Ele é um jogador que está connosco este ano. Nós não contratamos para 6 meses, né? Nós não contratamos para 4 meses, nós contratamos para 3 anos. É um jogador que há outros comportamentos que vocês não veem. É um jogador que treina sempre o melhor que pode e que sabe, quer evoluir, percebe a intensidade e o ritmo do jogo, percebe que há aspectos que tem que melhorar, como a agressividade, porque tecnicamente ele é muito bom. Agora, a verdade é que a concorrência para essa posição, esse aqui para mim é que é o grande obstáculo dele, é ter esta concorrência muito forte do Danilo e do próprio Zé. E o menino, para falar aqui ao seu colega, que era a pergunta que me tinha feito há um bocado e eu que me tinha esquecido, nós não fomos, perdemos um 3-6, que foi o Jailson, perdemos, e não fomos contratar ninguém. Não fomos contratar nenhum jogador para essa posição, porque acreditamos que o Danilo, não sendo um 5 como o Jailson, não sendo um 5 como era o Filipe Melo, é um jogador que pode fazer de 5 e nos dá essa saída, como tu disseste, que nos pode dar coisas através de desequilíbrios, mas às vezes também nos pode dar um bocadinho de desequilíbrio defensivo, porque se desorganiza taticamente. Mas ele tem uma coisa, quando ele está com o coração e com a mente aberta para aprender, é mais fácil ele evoluir. Abel, eu queria que você falasse um pouco sobre a opção do Rony, jogando um pouco mais aberto, né? Desde que o Lopes e o Merentiel chegaram, hoje foi a primeira vez em que ele teve a oportunidade de jogar com um desses jogadores. Você citou, né, que o Rony era um atacante emprestado à função de centroavante. Hoje ele pôde jogar na dele, talvez naquela que ele mais goste. Se a gente vai poder ver mais vezes o Rony como um ponta no Palmeiras. Obrigado. Eu acho que o Klopp ainda não viu o Rony, porque quando ele ver o Rony de forma que tem que ver, vai... Ele pode jogar em qualquer uma das posições da frente, na 9, na 7 e na 11, não é? Porque ele fecha no corredor e chega na área. Agora, claro, com o Miguel, ainda hoje tive dúvidas quem é que começava o jogo, se era o Miguel ou era o Navarro, confesso-vos. 2 grandes jogadores, 2 grandes caráteres. Eu disse, começo com o Miguel, que chegou agora, ou dou confiança ao Navarro para ele acreditar que ainda pode dar aqui. Pronto, e a minha opção acabou por ir pelo Navarro. E o Rony é um jogador que vocês sabem, joga em qualquer uma das 3 posições na frente. Há vários jogadores, também já vos disse, que fazem mais do que uma posição dentro do elenco, e é isso que me dá a certeza e a confiança de poder ter um elenco mais curto, mais enxuto, porque se for preciso centroavante eu tenho o Rony, se for preciso mais um ponto eu tenho o Rony. Nós vendemos o Verón e não fomos buscar nenhum ponta, porque temos essa flexibilidade dentro da equipa. Uns concordam, outros não, mas essa é a minha responsabilidade, essa é a minha função, é olhar para o elenco e escolher aqueles que nos garantem mais flexibilidade para poder jogar. E o Rony dá-nos essa flexibilidade no centro, ou a centroavante, na direita ou na esquerda. Abel, se você me permite, é uma pergunta fora do jogo, mas é sobre o seu ofício. Foi lançado no Brasil essa semana aquela série ótima chamada Tudo ou Nada, aquele documentário, e nessa temporada eles acompanharam o Arsenal na temporada passada. Certo. E o Arteta, num determinado momento, diz: de todas as coisas que eu aprendi com o Guardiola, uma delas é: técnico de futebol é a profissão mais solitária que existe. É isso mesmo? Na derrota é. Na derrota é, mas eu não... Ao contrário de alguns treinadores que dizem que vivem o futebol 24 horas, eu não vivo. Preciso de estar fora e fazer as minhas coisas, desligar o nelinho, desligar o meu cérebro daquilo que é o futebol, porque o futebol leva muita coisa de mim. E a minha família, não é? Tenho a minha família aqui, que é os meus jogadores, e tenho a minha família. Aí eles estão sempre comigo, na vitória e na derrota gostam sempre de mim. Aqui é incrível, no futebol é incrível que tu, à segunda-feira és o melhor, à quarta já és o pior, à terça já és o melhor outra vez e à quarta já és o pior. Mas eu gosto muito daquilo que faço, gosto desta profissão, uma profissão
muito intensa, e eu tenho feito um esforço muito grande para aproveitar a jornada. Não esperar o que é que vai acontecer no fim, porque eu não sei, mas aproveitar a jornada. Eu tenho aprendido muitas coisas aqui, mas a verdade é que esse lado da profissão ser o lado solitário, sim, não te vou mentir que há uma parte, sobretudo na derrota, sim, mas eu tenho uma facilidade. Os meus amigos, as pessoas que eles contam-se pelos pelos dedos que eu tenho das duas mãos. Não são muitos. Os outros eu escolho. Sei os que gostam do Palmeiras, sei os que gostam de mim, sei os que não gostam. Alguns não gostam com uma intenção por trás. E essa é a parte que o treinador tem que saber. É a profissão que tem, como é que isto funciona, esta máquina que é o futebol. Porque assim, não sou só eu que jogo. Não é? Isto é muito mais sou eu, são os jogadores, são os comentadores, são os programas televisivos, porque o futebol dá muito conteúdo. O futebol dá dinheiro a ganhar a muita gente. Não é só a mim, nem só aos jogadores. O futebol é diversão para muita gente. E, portanto, nós só temos é que perceber quais são as regras de jogo, como é que ele funciona. E quando eu sei disso, é só perceber o momento que estamos e ser sempre equilibrado. Acho que isso é uma das palavras fundamentais que eu levo na minha vida, é ter equilíbrio. Nem quando ganhamos somos os melhores, nem quando perdemos somos os piores. Acho que isso é fundamental para nós termos uma vida em paz. E eu digo aos jogadores muito isto: o sucesso é eu ter a minha cabeça em paz e tranquilo comigo mesmo de que fiz o melhor que podia e que sabia no dia de hoje. Se eu fizer isso, aconteça o que acontecer no resultado, eu chego a casa e consigo dormir. Se eu der o meu melhor, e às vezes o meu melhor não é o suficiente para ultrapassar o meu adversário, e quando assim for, só temos que reconhecer o mérito e seguir em frente. Quando ganharmos, como foi o caso de hoje, de forma correta e limpa, seguir também da mesma forma.